oportunidade de compreender aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Seja conosco, fala conosco, nos ensina a Tua palavra, leva-nos mais profundo, ó Deus amado, ao centro do Teu entendimento, da revelação que o Senhor tem para a nossa vida. Livra-nos da ignorância, livra-nos, ó Pai, de tudo aquilo que nos oprime, que nos atrapalha a compreender, a enxergar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Fala conosco para que possamos compreender os Seus caminhos e os Seus propósitos para a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos nos assentar. Essa aula já está disponível no Google Sala de Aula, ok? Já está lá. Eu quero muito frisar uma coisa: mesmo que você participe das aulas aqui como você está participando, os exercícios estão lá, né? Nós não vamos fazer exercícios aqui, os exercícios estão lá. Então, por favor, não deixe de baixar o aplicativo, entrar na sala de aula e fazer exercício. O exercício está lá no mural, é aquela primeira parte, tipo um Facebook, você vai passando assim, aí você consegue enxergar ali. Ele está sempre com o título da aula, hashtag o número da aula. Hoje, por exemplo, essa aula é a aula 9, hashtag 9, o homem, o corpo, alma e espírito, ok? Então, ache lá o exercício dessa aula. A aula já está postada, o exercício logo após a aula, tá bom? E você faça lá, preencha, faça seus questionamentos. Em cada exercício você pode comentar, você pode colocar ali uma observação, você pode tirar sua dúvida e me enviar. Eu avalio cada exercício, dou uma nota e posso te encaminhar de volta se eu quiser que você mexa em alguma coisa, ou simplesmente dou a nota e libero a nota, tá bom? Essas notas vão ser usadas para que a gente chegue no final desse curso e a gente possa de fato liberar para você o certificado. Eu quero que você tenha o certificado de cada aula, de cada matéria, de cada módulo, para que você vá se formando dentro da Viva School, ok? E isso vai te habilitando depois para o ministério de obreiro, ministério de evangelista, de diácono, diaconisa, pastores, ok? Então, vamos trabalhar nesse sentido. Vamos lá, vamos falar do homem como corpo, alma e espírito. Nós somos seres completos, né? O ser humano não pode se dividir também, corpo por um lado, alma por outro, espírito para outro. Não, nós somos um ser integral. Assim como Jesus falava, eu e o Pai somos um, assim como há a teoria da trindade, nós falamos semana passada na aula, o homem também é uma trindade, o homem também é uma tricotomia. Esse é o termo que a gente usa, ok? Tricotomia. Então o homem, ele é um ser tricotômico. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. O texto vai falar exatamente sobre esse mistério da composição do homem. 1 Tessalonicenses, abra aí, 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Amém? Acharam aí? 1 Tessalonicenses 5:23. Você que também está nos assistindo aí pelo aplicativo, procure na sua Bíblia para que você possa participar conosco. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e o que? Corpo sejam plenamente conservados. 1 Tessalonicenses 5, verso 23, tá? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Então você vê que o texto fala que o ser humano ele é composto desses três pedaços, né? Dessas três partes. Ele é corpo, ele é alma e ele também é espírito. Então nós não podemos dividir as coisas, nós somos seres completos. Abra também em Hebreus 4:12 para a gente ilustrar isso. Hebreus 4:12. Hebreus 4, verso 12. Olha o que está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma
e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então ele de novo fala aqui das três áreas. Ele fala que a palavra é poderosa para dividir a alma do espírito e do corpo, né? Juntas e medulas. Então nós somos esse ser complexo, nós somos esse ser completo, esse ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O termo tricotomia significa aquilo que é dividido em três, ok? Ou que se divide em três. Em relação ao homem, o termo tricotomia refere-se às três partes do seu corpo: corpo, alma e espírito. E há divergência nesse ponto entre alguns teólogos. Então preste atenção, olha para mim. Nem todo mundo acredita que o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. Existem várias correntes teológicas. Alguns acreditam que o homem é uma dicotomia, não uma tricotomia. O homem é só corpo e espírito. E aí a alma, ela é sinônimo de espírito. Ou seja, espírito e alma são a mesma coisa. Esses são os dicotomistas. Tem uns que acreditam o contrário, que não há essa divisão. O homem é uma coisa só. O homem ele é composto. Ele tem corpo, alma e espírito, não pode dividir, é uma coisa só. Não tem essa divisão. O homem tem o intelecto, o homem é espiritual, mas ele também é corpo. E não tem como dividir essas áreas, ok? Então cada um vai pensar de uma maneira, como eu já disse para você. Aqui na Viva School, a gente apresenta para você as possibilidades. Quando você fizer um curso teológico, você vai aprofundar dentro dessas teorias. Mas são teorias, ou seja, ninguém na verdade pode afirmar nada. Existem correntes, um acredita de um jeito, outro acredita de outro. Uns vão acreditar que a alma é concebida junto com o feto. Na hora que o feto é criado, a alma também é criada pela própria semente dos pais. Assim como o pai e a mãe têm a capacidade de gerar um corpo novo, esse corpo também já vem com uma alma que é gerada pelos pais. Outros vão dizer que não, vão falar sobre a pré-existência da alma, ou seja, nós já existíamos antes de encarnarmos nesse corpo que nós temos, né? Há uma teoria que vai dizer que nós existíamos antes no mundo espiritual. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus já nos conhecia e nos chamava pelo nome antes do ventre da nossa mãe, né? Então é uma teoria muito aceita também, ou seja, nós já estávamos criados e no determinado momento fomos revestidos de carne. A nossa alma entrou num corpo que Deus preparou para nós. É uma outra teoria. Então cada teoria vai acreditar numa coisa e vai eliminar as outras. No curso teológico vocês vão estudar todas. Na Viva School você precisa compreender os princípios para que você possa ir muito mais além. Amém? Então vamos caminhar aqui. Há divergência nesse ponto entre alguns teólogos. Há aqueles que entendem o homem como apenas um ser dicótomo, ou seja, que se divide em duas partes, corpo e alma, que é a mesma coisa que espírito. Os defensores da dicotomia do homem unem alma e espírito como sendo a mesma coisa. Entretanto, parece-nos mais aceitável o ponto de vista da tricotomia. Esse conceito da tricotomia crê que o homem é uma triunidade, composta e inseparável. Só a morte física é capaz de separar as partes, o corpo material das partes imateriais. É bom entender isso. O corpo é material, totalmente material. Agora, a alma e o espírito são fora da matéria, certo? Sendo a alma talvez um ponto de ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Nós vamos explorar cada um dos termos aqui para que a gente possa abrir o nosso entendimento. Então a primeira coisa é corpo. Diga comigo, corpo. O que é o corpo? É a parte inferior do homem, que se constitui de elementos químicos da terra, como oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, tudo que tem na terra, iodo, ferro, cobre, zinco e outros elementos em proporções menores. Porém o corpo, com todos esses elementos da terra, sem os elementos divinos, são de ínfimo valor, não serve para nada. Ou seja, se não tivesse o espírito e não tivesse a alma, nós seríamos um boneco de carne e de ossos, sem valor algum. Não haveria vida, não haveria movimentação, não haveria nada. No hebraico, a palavra corpo é bazar. No grego do Novo Testamento, a palavra corpo é soma.
Daí que vem as doenças psicossomáticas. O que é soma? Soma é corpo, é carne. Então, uma doença psicossomática é uma doença que começa na psique, começa no intelecto, mas ela somatiza, ou seja, ela passa para o corpo. É uma doença física, mas que teve uma origem na vida espiritual, ou teve uma origem nas emoções do homem. Faz sentido isso? Então a palavra no original grego é soma. Portanto, o corpo é apenas a parte tangível. O que é tangível? Que pode ser tocado. Tangível é aquilo que tem propriedade de matéria. É apenas a parte tangível, visível e temporal do homem. Por que temporal? Porque o corpo vai acabar. O corpo vai desaparecer. A Bíblia fala que nós fomos criados do pó da terra. Do pó nós viemos e para o pó voltaremos. O que Deus está dizendo é que a nossa composição é a mesma das coisas da terra. A composição do nosso corpo é como de qualquer outro ser, é como de qualquer outro animal, é como de qualquer outro mamífero, certo? Nós temos as mesmas funções, função digestiva, função circulatória, tudo é a mesma coisa. Não diferencia em nada de todos os outros seres criados. Vamos ver isso na palavra? Vamos ler um pouquinho. Levítico 4:11. Abra aí, por favor. Levítico é lá no início da Bíblia, facinho de achar. Vem Gênesis, depois vem Êxodo, o terceiro livro, Levítico. Levítico 4:11. Levítico 4:11. Levítico, capítulo 4, verso 11. Acharam? Está escrito assim: mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco. Ele está fazendo aqui uma declaração sobre o tipo de oferta que deveria ser entregue, mas ele está descrevendo aqui como um animal é formado: é cabeça, tronco e membros. É como nós, não há diferença. São as partes normais. Tem coração como nós temos, tem pulmão como nós temos, né? Tem os sistemas todos biológicos que nós temos. Então, nesse sentido, nós não diferenciamos em nada de qualquer outro ser criado. No corpo, não. Somos exatamente iguais. Temos as mesmas funções biológicas. O ser humano é igual a qualquer outro animal. Se não tomar banho, vai feder do mesmo jeito. Se não tiver o asseio que a gente aprendeu, a gente vai ser igual. Não tem diferença. Se soltar um homem sem educação, sem a criação dos pais, sem a interferência da cultura, ele se tornará um ser selvagem como qualquer outro. Como qualquer outro, se fosse basear na questão biológica, na questão do corpo, ok? Vamos ilustrar aqui mais alguns textos importantes. Provérbios 4:22. No texto, no aplicativo, tem muitas referências, ok? Você pode verificar lá e estudar todas elas, mas aqui nós vamos ganhar tempo. Provérbios 4:22. Provérbios é facinho de achar. Logo depois de Salmos. Provérbios 4:22. Está escrito assim. Achei. Vamos ler do 21. Do 20 para você entender melhor. Provérbios 4:20. Acharam? Está escrito assim: filho meu, atenta para as minhas o quê? Palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo.
Deus está dizendo aqui que o entendimento e a obediência que nós temos à palavra dele vão gerar resultados para o nosso corpo. Ele diz que a palavra que ele libera para nós, ela é saúde para o nosso corpo. Então, o corpo do homem, apesar de ser a parte mais inferior, ela é alvo também da graça divina. Deus se importa com o nosso corpo. A pessoa dizendo, isso aqui é pó, isso aqui não vale nada. Conversa. Porque a Bíblia fala que o nosso corpo, com todas as limitações dele, é chamado de templo do Espírito Santo. Então o nosso corpo é extremamente importante. O corpo é a parte que se separa na morte física. Então quando a gente morre, o corpo ele vai para a terra, mas a gente não deixa de existir. Certo? Nós não deixamos de existir, porque existem duas áreas ainda que nós vamos falar aqui agora, que é a alma e o espírito. O corpo vai à terra, mas a alma e o espírito permanecem. Nós vamos aprender isso aqui. Agora, se o corpo é algo tão simples, se o corpo é apenas um monte de carne dentro de um conjunto biológico, de um DNA montado, é importante lidar com esse corpo? É importante preservar esse corpo? Por exemplo, é importante malhar? É importante fazer exercício físico? É importante controlar a alimentação? Sim ou não? Mas não vai morrer? Para pensar. Se esse corpo vai morrer mais cedo ou mais tarde, se ele vai descer ao pó, se ele vai voltar às origens, por que nós devemos cuidar dele? Para pensar um pouco. Se ele é mortal, se ele vai se acabar, por que devemos tomar cuidado com o que comemos, com o que bebemos, como cuidamos do nosso corpo? Alguém arrisca? A Bíblia fala que o nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. Então você tem que entender que na verdade esse corpo não é teu. Esse corpo é emprestado. E você tem esse corpo como um empréstimo de Deus para você se locomover, para você interagir nesse plano material. Para que Deus nos deu um corpo? Para que a gente pudesse se manifestar na terra, para que a gente pudesse fazer a vontade dele aqui na terra, para que a gente pudesse pregar, para que a gente pudesse impor as mãos, para que a gente pudesse andar, para que a gente pudesse falar. Deus nos deu toda essa capacidade para que a gente pudesse interagir num plano físico. A Bíblia fala que Deus, ele é o quê? Espírito. Deus não tem carne, Deus não tem corpo. Deus é espírito. Só que o planeta que a gente vive é espiritual ou é material? Espiritual ou material? Material. Então Deus, ele quer intervir na matéria. Como é que ele faz? Ele pega seres espirituais como nós, nos dá uma matéria, um corpo, para que possamos interagir com aquilo que é material. Abriu aí? O plano é físico, por isso que você pode tocar. O espiritual não pode tocar o que é físico. Vibra numa outra dimensão. Por isso que dizem que os espíritos, as coisas espirituais, se movem pela matéria. Elas não estão limitadas às leis da matéria. A gente não consegue atravessar uma parede porque biologicamente, os nossos átomos vibram na mesma dimensão. Mas isso existe mesmo, é verdade? O quê? Vamos saber aqui. Isso existe mesmo, do espírito atravessar a parede? Então, o espírito é tudo aquilo que não é matéria. Se não é matéria, não está limitado às leis da matéria. A matéria diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é uma lei da matéria. O espírito é matéria? Não. Ou pelo menos não é matéria
que nós conheçamos. Pode ser um outro tipo de matéria, mas a Bíblia fala claramente que Jesus passou pelo meio das pessoas. Jesus passou em paredes, quando ele apareceu dentro do cenáculo, certo? Então, esse novo espírito, ou esse novo corpo espiritual, não está sujeito à matéria, não está sujeito às leis da física, não está sujeito à gravidade que nós conhecemos. Por que a gente não sai flutuando por aí? Por que se eu pulo eu volto para o lugar? Porque a gravidade me puxa para baixo, o centro da Terra me puxa para ele, certo? Se não fosse assim, soltava alguma coisa no ar e ia embora toda a vida, como acontece no espaço. Então o espírito não está sujeito ao corpo, não está sujeito à matéria. Então são coisas completamente diferentes. Agora, eu sou o corpo ou eu sou um espírito? Quando eu morrer, o que morre? O meu espírito ou a minha carne morre? A carne. E aí, o que continua depois da carne? O espírito, e alguns vão dizer a alma. Então eu não sou um corpo que tem um espírito, porque se eu for um corpo, a hora que meu corpo morrer, eu morri. Sim ou não? Mas se o meu corpo morre e o meu espírito e a minha alma permanecem vivos, eu não sou um corpo que tem um espírito. Eu sou um espírito que tem uma alma e habito no corpo. Faz sentido isso? Nós não somos seres materiais, porque nós não nascemos aqui, nós estamos aqui. A Bíblia é clara quando fala que nós nascemos no coração de Deus. Por isso que ele pode falar: antes que eu te gerasse no ventre da tua mãe, eu já lhe conhecia e lhe chamava pelo nome. Então esse texto dá uma visão muito clara de que sim, há uma pré-existência da alma. Nós já existíamos com Deus, senão a gente só passou a existir agora, e quando morrer acabou também, e a gente não acredita nisso. Então por que eu preciso cuidar bem desse corpo, com a alimentação, com o exercício físico? Porque quando esse corpo pifa, eu deixo a minha missão. Eu só posso cumprir a minha missão no plano físico se o meu físico estiver ok, se o meu físico estiver 100%. Se o meu corpo perde as habilidades, eu perco a possibilidade de interagir, logo eu não cumpro a minha missão. Então o corpo é parte fundamental, porque sem ele eu não poderei interagir na terra e não poderei manifestar a glória de Deus aqui. É o que Jesus falou: venha a nós o teu reino. Como é que o reino de Deus vem? Com a vontade dele sendo feita na terra, através de mim, através do meu corpo. Faz sentido isso? Se fosse apenas o corpo, não faria sentido, porque como é que alguém impõe a mão sobre alguém e alguém é curado? Não é por causa da mão, mas é por causa do espírito que está por trás daquela mão. É por causa da ação espiritual atrás daquele indivíduo. É Deus se manifestando através daquele corpo. É Deus se manifestando através daquele ser. Não é o corpo em si. Então o corpo é pó. Vai embora, vai morrer, vai. E a palavra fala que também ressuscitará um dia. Mas o fato é que ele morre. Mas se ele morre e a gente é corpo apenas, a gente morre junto. Mas se permanecemos, é porque estamos nesse corpo, não somos ele. Certo? Então uma coisa que eu entendi há algum tempo atrás, é uma doideira isso, mas é um exercício filosófico. Perceba que você consegue olhar para sua mão. Sim ou não? Olhe para ela. Você consegue olhar para sua mão. Você consegue olhar para os seus pés. Você consegue olhar para todas as partes do seu corpo que os seus olhos alcançam. Você não consegue olhar para a sua face.
Você não consegue olhar para a sua testa, só se você vê a sua imagem refletida no espelho. Por quê? Porque na verdade você não é esse corpo, você é algo que está aí dentro desse corpo. Sim ou não? Você está usando apenas a câmera desse corpo. Os olhos são câmeras, câmeras pelas quais a gente pode enxergar, como um celular. Você pega um celular, você liga uma câmera, você vê através da câmera. A câmera é você? O celular é você? Você é o que está atrás daquilo, certo? O celular não é você. A câmera do celular não é você. A câmera do celular são os olhos. O celular é o corpo. E nós somos quem? Nós somos aquilo que está atrás do celular. Então nós temos um corpo que se move, mas dentro desse corpo existe o que de fato nos faz ver. Porque, por exemplo, se a pessoa ficar cega, ela morre? Ela só perdeu a capacidade de enxergar, mas o que está vivo dela não é o olho, é o que está dentro, atrás do olho. Sim ou não? Como é que é? O cego se adapta, ele não tem mais o sentido da visão, mas ele tem os outros sentidos, os sentidos pelos quais o espírito dele vai poder interagir. Espiritualmente é muito tremendo quando você vai expulsar um demônio. Às vezes ele olha para você e você percebe quando isso acontece. Também não é uma doutrina, mas na prática espiritual a gente vê isso muito. A pessoa está manifestada com o demônio e está gritando, então você fala, olha para mim. Que desespero. Ele não consegue olhar, porque ele não vê os seus olhos, ele vê o que está atrás dos seus olhos. Diversas vezes falou, olha para mim, e obriga ele a olhar, olha dentro dos meus olhos, bate o olho, não aguenta olhar, entendeu? Às vezes ele fala, não estou aguentando, é muito fogo, é muito poder que está aí dentro, tá? Porque ele está vendo o que? A natureza espiritual, não aquilo que os olhos humanos podem ver. Lembro no último encontro de uma menina que deu muito trabalho no encontro, né? Ela estava manifestada lá no meio do negócio assim, e eu estava em outro lugar fazendo outra coisa dentro do salão, de repente me atraiu. Eu olhei, quando eu olhei, pelo meio de várias pessoas, entre as pernas de um monte de gente que estava caída no chão, e eu estava agachado também, nosso olhar conseguiu se cruzar, no meio de um monte de gente. De lá, o demônio que estava nela olhou para mim e falou assim, eu te odeio. Ele me viu no meio, sabe, de uma galera, tinha umas 15, 20 pessoas. Aí eu fui direto nele. Eu falei, tu vai sair daí agora. Ele brincou comigo, ele falou assim, quem você pensa que é para me tirar daqui? Eu falei, eu não sou ninguém mesmo não, mas aquele que está comigo é mais poderoso do que ele. Já começou e saiu fora. Então entendo, o corpo é apenas um veículo que o espírito vai utilizar para manifestar-se. Amém? Posso entrar na alma? Fale. Vamos aqui. Eu vi um filme chamado Cocum. Vamos lá. Eu vi um filme chamado Cocum. E ele relata bem isso que o senhor está falando. Era um corpo, né? E ele tinha um espírito e veio à Terra para poder ajudar algumas pessoas, né? Bem assim mesmo, né? Aí quando foi descoberto, ele saiu, aquele corpo ficava no lugar, né? Para poder eles voltarem para o local de... Muito interessante filme. O filme fala com os seres extraterrestres, né? Mas é bem ilustrativo, né? Bem ilustrativo. Então vamos falar de alma. O que é a alma? É preciso saber que o corpo sem a alma é inerte, certo? Um corpo que não tem a alma está morto. A alma é o que dá vida ao corpo. A alma precisa do corpo para expressar a sua vida funcional e racional. A alma é identificada no hebraico do Velho Testamento por nefesh. É uma palavra, tá? No hebraico, nefesh. E no grego, no Novo Testamento, como psique. Nefesh no Antigo Testamento
e psique no grego, no Novo Testamento. Dessa palavra psique, não é necessário ser um grande conhecedor de linguística, né? Da palavra psique se originou psicologia, psicólogo, certo? Então, a psicologia ou a psique tem a ver com a alma do homem. Esses termos indicam a vida física e racional do homem. Os vários sentidos da palavra alma na Bíblia, como sangue, coração, vida, vida animal, pessoa física, devem ser interpretados segundo o contexto da Escritura em que está contida a palavra alma. Então, alma é a manifestação, a alma é a parte psicológica do homem. A alma tem a ver com os sentimentos, a alma tem a ver com as emoções. Se eu me sinto triste ou alegre, isso não tem a ver com o corpo, isso está acontecendo na minha alma. É a minha alma que se alegra. Se eu estou com raiva, com ódio, é a minha alma que está sendo afetada. A alma é a sede do intelecto, é a sede das minhas emoções. De modo geral, em relação ao homem, a alma é aquele princípio inteligente que anima o corpo e usa os órgãos e seus sentidos físicos como agentes na exploração das coisas materiais para expressar-se e comunicar-se com o mundo exterior. Então essa coisa dentro de nós, que eu estava falando agora há pouco, que enxerga através dos nossos olhos, que são câmeras, é a nossa alma. É a alma que pensa, é a alma que sente, é a alma que engloba todas as emoções do ser humano, é a alma que chora. Os olhos apenas lacrimejam, mas o que chora é a alma. Quando a Bíblia fala, porque o meu coração, está falando alma, os meus sentimentos. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ele não está falando do órgão do coração, ele está falando da alma, dos sentimentos, da sede das emoções. Então, de tudo que eu tenho que guardar na vida, eu preciso guardar a minha alma, guardar os meus sentimentos, porque dela procedem as saídas da vida. Uma pessoa com a alma abatida, ela está doente, ela está depressiva, ela não vai conseguir manifestar-se, ela não vai conseguir interagir, ela não vai conseguir ter resultado, ela não vai conseguir ter efeito no seu dia a dia, ela está paralisada porque a alma está adoecida. Faz sentido isso? Então a alma é essa parte que já não é material. Nefesh, que é no Antigo Testamento, dá o sentido literal de respiração da vida. A alma tem esse sentido de respiração da vida, o que me mantém de fato, quem de fato eu sou. Quando a Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra, o que é esse pó da terra? Que homem que foi criado com o pó da terra? Que parte do homem foi composta de pó da terra? Nós acabamos de ensinar ele agora. O espírito foi feito do pó da terra, a alma foi feita do pó da terra. Qual parte? O corpo. O corpo foi feito do pó da terra. E aí Deus pega e faz o que? Sopra sobre as narinas do homem. Naquele momento a Bíblia fala: o homem foi feito alma vivente. É a alma que procede de Deus. O corpo é uma ação biológica da própria terra, que também é criação de Deus, mas que ela tem automático. Ela gera por si só. O ser humano tem a capacidade de gerar outros corpos, mas quando esse corpo é gerado, tem que haver esse nefesh, Deus colocando alma vivente dentro desse corpo. Da mesma maneira, quando uma pessoa morre, o corpo não desaparece, mas ele perde a alma vivente, ele inspira, né? A última respiração é a alma voltando para o seu Criador, certo? E o corpo ficando inerte. Alguma dúvida? Vamos ver isso na palavra?
Abra aí sua Bíblia aí. Salmo 107, versos 5 e 9. Salmo 107, versos 5 e 9. Salmo 107, verso 5 e depois o verso 9. Acharam? Famintos e sedentos, a sua alma neles o quê? Desfalecia. Ou seja, o corpo não estava sendo alimentado, certo? Se o corpo não é alimentado, ele enfraquece. Se ele enfraquece, a alma também enfraquece. A alma também vai perder. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Então, ou seja, a alma precisa do corpo para se manifestar. Se o corpo estiver adoecido, a alma não tem como agir, a alma não tem como operar, a alma não tem como interagir nesse plano físico. Não tem, ela fica presa, fica limitada, certo? Então nós precisamos cuidar do corpo. É a pergunta que eu fiz antes. Por que precisamos cuidar do corpo? Porque o corpo é o veículo da alma. A alma fica doente. É A alma fica doente, né? A alma fica doente. Sem corpo a alma não tem como se manifestar na terra. Então, pastor, assim, eu vi um depoimento que a pessoa estava muito doente. Sim. Assim, aos olhos humanos não teria mais jeito. Aí falaram que Deus estava cuidando da alma dela para ela poder a alma ir embora. Sim. O corpo dela, assim. A pessoa estava muito doente fisicamente, certo? Aí o pastor falou que Deus estava cuidando da alma para poder liberar e poder ir embora. Sim. O corpo físico não tinha nada para fazer. Pois é, se o corpo físico acaba, né? Se o corpo físico fica doente e não tem mais cura, o corpo vai acabar, mas a alma vai permanecer. Mas aí Deus trata essa alma. A alma vai ser tratada durante esse período de vida que nós temos. Não, né? Isso aí que você me falar. A pessoa está lá no leito, tipo, a alma está sendo tratada. Sim, claro. Porque no leito, é simples também. No leito de morte, né? Ou numa enfermidade, ou numa provação, as pessoas são de novo confrontadas com a realidade e começam a perceber conceitos e princípios como humildade, arrependimento, né? Você vê que tem pessoas que no leito de morte decidem chamar parentes para pedir perdão. Por quê? A alma foi tratada ali, ele percebeu no momento do sofrimento como viveu mal a vida inteira. Então tem muito sentido isso. Deus usa as dificuldades da vida para tratar a alma? Com certeza absoluta. Para fazer a gente se tornar pessoas mais sensíveis, mais amorosas. Teve uma vez que Deus me deu entendimento sobre isso. Um casal, não era crente, espíritas inclusive, com uma pessoa muito adoecida dentro de casa. E eles tiveram que parar a vida praticamente para poder cuidar daquela pessoa. Montaram um home care dentro de casa, né? Um sistema de cuidado médico, e eles ficavam ali dia e noite se revezando. E aí pediram uma oração para eu ir lá orar para que a pessoa ficasse curada. Eu fui orar, mas quando chegou lá Deus falou: não vou curar, né? Deus falou: não vou curar porque já estou curando. Aí eu não entendi, eu falei: como assim? Ele falou: não vou curar porque eu já estou curando. Aí Deus me fez entender profundamente. É claro que eles, na ansiedade deles como parentes, como pessoas amigas, queriam a cura do corpo daquele homem que estava ali. Mas Deus estava usando a enfermidade daquele homem para curar a alma de toda a família. Certo? Então, ao passo que tinha alguém sofrendo para morrer, todos em volta estavam aprendendo conceitos como amor, como carinho, como solidariedade, como voluntariedade. Então Deus estava usando uma enfermidade física para tratar a alma de muitos ali. Compreende? Então, é fato isso. Deus usa as situações da vida material
para aperfeiçoamento da alma. A alma precisa ser aperfeiçoada. Os nossos sentimentos precisam ser aperfeiçoados. Voltamos para Romanos 12, quando fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa psique, da nossa mente, da vossa alma. Para quê? Para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, uma pessoa, para ser bem sucedida em todas as áreas da vida, é claro, ela precisa deixar que a alma dela seja tratada. Uma pessoa que está na igreja e insiste em ser arrogante, vaidosa e prepotente, ela não vai alcançar a plenitude que Deus tem para ela. E aí Deus, se amar essa pessoa, Ele vai castigá-la. Compreende esse princípio? A Bíblia fala: não rejeitais a correção, porque Deus corrige aquele que Ele ama. É como um pai que ama o seu filho. Se o filho fizer uma bobagem, ele vai botar de castigo, ele vai dar de vara no filho, ele vai, impor um sofrimento àquela criança. Para quê? Para que a alma seja aperfeiçoada. Porque uma criança desobediente é desobediente na alma, é a psique dela que não obedece, que não se sujeita. Quantos discípulos você vê na igreja que entram e saem da igreja? Que começam bem, daqui a pouco surtam e vão embora. Que dizem para você: pastor, eu te amo. Uma semana depois está botando no Facebook um monte de coisa: pastores que são assim, assado. O que é isso? É um problema de alma. A alma da pessoa está abatida, a alma da pessoa está angustiada, a alma da pessoa é desobediente, a alma da pessoa tem problemas com sujeição, com obediência. É a alma, é a psique, a mentalidade dela está adoecida. Ok? Então o ser humano, recapitulando, tem corpo que é feito do pó da terra, ou seja, não é do pó da terra, dos elementos químicos da terra, certo? Tudo que é material da terra, nós somos compostos disso também. De toda a tabela periódica, de tudo que existe no planeta, nós também temos. Aqui eu falei, os elementos químicos: oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, iodo, ferro, cobre, zinco e tantas outras coisas. Água, Então nós somos compostos dos mesmos materiais da terra em seu corpo. Por isso que quando a gente morre, esse corpo morre, ele voltará para a terra. A alma é a sede das minhas emoções, é o nefesh de Deus, ou a psique do Novo Testamento, a minha parte psicológica, o meu emocional, quem eu sou de fato e de verdade, como eu me relaciono com o mundo à minha volta. É a alma que se alegra, é a alma que chora, é a alma que grita, é a alma que não quer mais, é a alma. E se a alma for sadia, a minha vida se conduz bem. Mas se a minha alma for adoecida, eu vou ter diversos problemas, inclusive doenças psicossomáticas, que começam na alma, mas afetam o corpo. Na maioria das vezes, pressão alta é uma doença psicossomática, porque começa com estresse na alma e acaba afetando o corpo. Começa com ansiedade na alma e afetará o corpo. A maioria das doenças, se você muda o estilo de vida, você muda também a ação daquela enfermidade. Alguns especialistas chegam a associar também câncer, alguns tipos de câncer, não apenas com fatores genéticos, mas com fatores emocionais, como falta de perdão, como rancor excessivo. Esse tipo de coisa, alguns especialistas dizem que pode desencadear alguns tipos de câncer. O que é isso? Psicossomático. Algo que começa no psique, um problema na psique, que atinge a soma, que é corpo. Psique, soma. Ok? Compreende isso? A última parte, o espírito. Quer falar? Fale. Vamos ver aqui. Vamos lá, deixa eu ir. Fala. A síndrome do pânico começa na mente e reflete no corpo todo. Corpo todo. Síndrome do pânico é o inferno. Por quê? Porque a pessoa não está sentindo nada. É cabeça pura, é alma pura. Mas o cara começa a somatizar tudo.
tudo. Aí dá tremedeira, aí começa a suar frio, aí começa a se tremer, começa a dar espasmo, né? Gente, eu tive tão crises tão profundas de síndrome do pânico que eu não sabia se eu estava endemoniado ou se eu estava infartando. O coração começava a acelerar e meu Deus, um desespero, vou morrer, a respiração lá em cima, uma loucura. Tá entrando em crise? E de fato não tinha nada, e a mão tremia, eu suava frio, não dava diarreia, né? Tudo errado, meu Deus, tudo ao mesmo tempo. Mania de perseguição, estão entrando aqui, e se esse telhado cair na minha cabeça, um desespero. Aí tu começa, estou ouvindo estalar, instalou. Um desespero. O que é isso? Uma alma profundamente adoecida que começa a somatizar, começa a passar para o corpo essa enfermidade emocional, certo? Eu citei também algum tempo atrás aqui como é que a psique ela é afetada pelo presente, pelo passado, pelo futuro, né? Uma alma, uma psique muito preocupada com o seu passado vai ficar depressiva. Uma psique muito preocupada com o seu presente vai ficar estressada. E uma psique muito preocupada com o futuro vai ficar ansiosa. Certo? Então a pessoa que só pensa no que passou, nos problemas, deprime. Uma pessoa que fica presa no hoje, eu tenho que fazer, eu estou cheio de trabalho para fazer, fica estressado. E uma pessoa que tem a mente muito voltada para as coisas que ainda não aconteceram, se torna ansiosa. São 3 doenças da alma. 3 doenças que trazem um desequilíbrio para o ser humano. Ou o cara está deprimido, ou o cara está estressado, ou o cara está ansioso. Muito complicado. E esse é o mal do século. As pessoas estão sofrendo sempre de uma dessas coisas, né? Quando na verdade o que Deus quer para nós é o quê? Equilíbrio. Usar o passado para não repetir os erros. Viver no presente de forma que construa o meu futuro. E o futuro apenas colher aquilo que eu estou produzindo hoje no presente. Certo? Podemos avançar? Terceira parte do homem, o espírito. No hebraico é ruá e no grego pneuma, da onde vem pneumologia. Certo? É da onde vem pneu. O que é pneu? Ar. É aquilo que enche o pulmão. Certo? Pneumologia, aquilo que lida com a respiração. Ok? O espírito do homem não é simples sopro ou fôlego, é vida imortal. Olha o que diz Lucas 20, 37. Vamos ver. Lucas 20, 37. Lucas 20, 37. Vamos ver o que diz a palavra. Lucas 20, 37. Fechado? Mateus, Marcos, vem Lucas. Lucas capítulo 20, verso 37. Jesus falando a respeito da ressurreição dos mortos. E ele diz: e que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Olha que coisa profunda é isso. Jesus está dizendo nesse texto que Moisés demonstrou que os mortos vão ressuscitar quando ele estava falando na sarça. O que a sarça tem a ver com ressurreição?
Ele estava ali falando com Deus, e ele perguntou para Deus: quem é o Senhor? E ele disse para ele: eu sou o grande eu sou, Yahvé é o meu nome, Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas humanamente falando, esses três já estavam mortos. Mas Jesus falou: ele não é Deus de morto. Ele não falaria que era o Deus de um homem morto, porque Abraão, Isaac e Jacó não morreram, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus dos vivos. E aí Jesus explica: porque para Ele todos vivem. O que significa isso, pessoal? Morte é um negócio que só a gente conhece. A morte é algo natural, humano. Espiritualmente não existe essa morte. Para Deus todos estão vivos. O que ressuscita então é o espírito, né? O espírito nunca morre. O que vai ressuscitar é a carne. A carne. A carne há de ressuscitar. Deus vai trazer à volta esse corpo que vai ser destruído pelo pó. Essa é a grande questão toda. Como é que pode um negócio desse? Ele pode, ele é Deus. Eu falei recentemente que foi descoberto cientificamente que todo homem tem uma cadeia de 4 genes exclusivos, que quando pega esses números e transportam para o alfabeto hebraico, formam o nome de Yahvé. Ou seja, Deus colocou um código genético com o seu próprio nome no ser humano. Então, quando ele chamar, quando a trombeta tocar, não vai ser difícil os corpos ressuscitarem dos mortos. Os corpos vão ressuscitar, se encontrarão com a alma e com o espírito. E aí esse corpo vai ser transformado num outro corpo, um corpo espiritual, semelhante ao corpo que Jesus teve depois da ressurreição. Jesus ressuscitou em corpo. Nós ressuscitaremos em corpo completo, corpo, alma e espírito. Olha que coisa profunda. Oi? Apocalipse vai falar sobre isso. Mas a questão do espírito é exatamente isso. O que morre no homem? A alma morre? O espírito morre? Quem morre é o corpo. O corpo morre, é sepultado, e depois de um tempo é desfeito, ele some, fica só osso, a carne esfarela, desaparece, tudo vai embora. Mas o homem permanece vivo diante de Deus. O homem morre para os outros homens, porque a morte foi um castigo pelo pecado. O homem não morria, o homem foi feito para ser eterno, inclusive no corpo. O homem foi feito para não ter doença. O homem foi feito para governar na terra para sempre. Qual é a ideia? Qual era a ideia de Deus? Como Deus é Senhor nos céus, o homem é Senhor na terra. Mas o pecado desconectou o homem de Deus. E aí, a partir daquele momento, entrou o pecado no mundo. E com o pecado entrou a doença, com o pecado entrou a morte. O homem não pode mais viver para sempre. A Bíblia fala que Deus tirou eles do jardim e limitou o acesso à árvore da vida. Havia uma árvore chamada árvore do conhecimento